Então vamos iniciar a parte de lançamento dos orçamentos. Primeiro vamos fazer um orçamento mais, digamos, mais simples, um orçamento mais baseado na versão 1 do sistema, mostrando, né, como vai funcionar, né, a versão 2 do TSP, né, algumas mudanças de layout, alguma coisa assim. Então, nesse vídeo, vamos estar mostrando um orçamento de uma forma mais resumida, como é feito na primeira versão do sistema. Em vídeos posteriores, estaremos mostrando as novidades, né, coisas que foram adicionadas nessa nova versão e que vocês poderão estar usando. Então, acesso ao orçamento pode ser feito através da tela Meu Carrinho e desse botão Adicionar Projeto. Essa é a tela do orçamento, mas como ainda não tem nenhum projeto adicionado, você pode adicionar o primeiro ou voltar para alguma dessas opções. Ou na página principal também já tem um botão que vai direto, aí ele já até pula aquela página do Meu Carrinho e já vai para a seleção do projeto no orçamento. Então, clicando aqui, ele já exibe a listagem dos projetos para a gente iniciar o orçamento. Então, os projetos estão todos listados aqui. Tem uma função aqui de zoom, que você pode clicar e visualizar a imagem do projeto em tamanho maior. É só clicar fora dela aqui. O zoom desaparece. A exibição da imagem maior desaparece, melhor dizendo. Tem os filtros aqui, você pode fazer o filtro para facilitar encontrar o seu projeto. Pode filtrar por classe. Então eu filtrei aqui só as janelas, duas folhas, né? Só os projetos que estão dentro dessa classe. Como podem ser outros também. Então no janelas duas folhas, nós vamos encontrar aquele projeto que nós criamos nos primeiros vídeos, J2 Teste. Poderia ser pesquisado aqui também. Essa pesquisa, mesmo se não tiver selecionado a classe, ele estaria buscando normalmente tanto pelo código ou pela descrição, né, pelo nome do projeto. Esse campo pode ser utilizado. Então, eu vou selecionar esse projeto. Então, como eu falei nesse vídeo, nós iremos mostrar principalmente as funções que já existem na primeira versão. Então, vai ser um orçamento, digamos, mais resumido em relação às novas funções que o sistema apresenta, que serão mostradas depois. Então, vamos fazer um lançamento aqui. Os dados são, assim como lá no projeto, meramente ilustrativos, meramente só para estar mostrando as funcionalidades do sistema, não tem a ver com nenhum tipo de orçamento real, de um projeto real. Está colocando então os valores em milímetros, né? A largura do vão e a altura do vão. Todos os projetos, na hora de lançar o orçamento, exceto os que forem projetos de planilha. Depois também num vídeo específico eu estarei explicando o lançamento de projetos de planilha. Mas os projetos que não forem de planilha sempre já terão essas opções de largura e altura do vão para você preencher. Em seguida, as opções das variáveis que nós marcamos, né, as medidas que nós marcamos lá no cadastro de projeto. Então, vocês vão se lembrar que quando nós criamos esse projeto, nós marcamos duas variáveis lá para serem usadas nesse projeto. A altura do puxador, que está aqui, nós vamos informar, como a maioria das opções lá, vamos informar em milímetros. E tinha uma segunda variável que nós marcamos lá, que é do texto livre. O texto livre ele vai aparecer aqui embaixo, diferente porque no caso dele não vai ser em milímetro, é um texto qualquer que você pode colocar nesse projeto.
Então, se tivesse adicionado lá alguma outra variável, apareceria aqui depois da altura do puxador ou antes dela. Você poderia preencher aqui os valores. Texto livre eu vou colocar aqui simplesmente um teste TSP 2.0. Preenchido então essas informações, tem uma observação aqui também que você pode utilizar, que vai ser gravado no orçamento. Você vai selecionar aqui a cor do vidro e o vidro que você quer utilizar. As cores elas são cadastradas lá no SIX, no nosso sistema retaguarda, e o sistema utiliza o que foi cadastrado lá. Qualquer dúvida em relação a esse cadastro de cores, como ele é feito lá no SIX também, por favor, entrar em contato conosco, que nós daremos explicações mais detalhadas lá sobre esse cadastro. Então ele buscou essas 4 cores que estão disponíveis lá no meu caso, né, no caso desse banco de dados que eu estou utilizando aqui, dessa empresa, digamos, de teste que eu estou utilizando aqui. No caso de vocês, podem ter diversas outras opções, podem ter mais cores, menos cores, vai depender de como o cadastro de vocês está lá, como vocês colocaram e como funciona a empresa de vocês, né, quais cores de vidro estão disponíveis. Que eu vou estar selecionando o fumê e selecionando o vidro aqui, as opções só os fumês, né? Como eu selecionei a cor fumê, as opções de fumê, de vidro fumê, são essas 3 aqui. Eu vou estar selecionando de 8 milímetros. Lembrando que lá no cadastro de projeto, eu expliquei lá que tem uma opção de espessura, que você pode informar. Nesse projeto eu deixei espessura zerado, então irão aparecer os vidros de todas as espessuras. Se eu tivesse definido lá, por exemplo, uma espessura, por exemplo, de 8 milímetros, então agora na hora de selecionar aqui dentro do orçamento, iria aparecer apenas opções de 8 milímetros, de vidros de 8 milímetros. Como eu deixei zerado, então aparecem todas as opções, né? No caso de vidros fumê que eu selecionei. Ok, selecionei. Essa parte do calcular peças eu vou estar explicando no próximo vídeo, que é uma novidade do sistema. E no caso desse projeto, nós também cadastramos produtos, né? 2 itens como produto, um produto e um serviço, né? Melhor dizendo, que foi um puxador e uma mão de obra. Então, eu entrando nessa guia aqui, essa guia de produtos e serviços, ela vai estar, para estar habilitada aqui no orçamento, a gente precisa habilitar um parâmetro em configurações, que no vídeo específico sobre configurações eu vou estar explicando todas as opções que o sistema tem. Então, estando habilitado, vai aparecer essa aba aqui de produtos e serviços, e como eu já tenho produtos e serviços cadastrados lá no meu projeto, ele já vem marcado como sim. Então vem essa mensagem aqui. Esse projeto possui produtos e serviços cadastrados. Deseja incluí-los no orçamento? Então, por padrão, vem marcado com sim. Mas por algum motivo eu não quiser utilizar nesse projeto específico, eu marco aqui como não. E aí eu posso, nesse orçamento específico, usar esse projeto sem incluir esses produtos. Mas eu vou marcar como sim, eles voltam. Então, puxador e a mão de obra, eu vou querer lançá-los. Então, é isso. No caso, se fossem ferragens ou alumínios, teria a opção aqui também que teria que selecionar as cores das ferragens e dos alumínios. Mas nesse caso não é ferragem, não é alumínio. Eles não estão cadastrados nos grupos de ferragens e alumínios, então não vai ter essa opção de cor aqui embaixo. Então, basicamente, é isso de uma forma mais simples, essa tela aqui de lançamento. Vou estar confirmando. Passando para essa próxima tela, se caso tivesse algum erro na tela anterior, seria exibida a mensagem
Por exemplo, se nós tivéssemos esquecido de selecionar o vidro, ou se alguma das variáveis, das medidas lá não tivessem sido informadas, estivessem zeradas ainda, né, como a altura, a largura do vão, seria exibida uma mensagem de erro, nós teríamos que estar informando antes de avançar para essa página. Então, essa página aqui é onde as informações principais do orçamento serão colocadas, né, poderão ser consultadas e preenchidas. Será também feita a listagem dos projetos que nós faremos a inclusão nesse orçamento. Então, no canto esquerdo aqui, o primeiro botão de adicionar projeto, ao orçamento. Cada orçamento pode ter N projetos. No caso deste, nós incluímos até agora só um, mas poderiam ser incluídos vários projetos, muitos. Logo abaixo, botão para confirmar esse orçamento. Então, depois que as informações estiverem todas preenchidas, conferidas, tudo certinho, você vai estar clicando nele para confirmar. E tem o botão também de cancelar, caso no meio da construção desse orçamento seu cliente, por exemplo, desistiu, pediu para cancelar, alguma coisa assim, você pode vir aqui, está confirmando e cancelando, abortando esse orçamento. Informação dos totais do projeto. Então, totais de vidros. O projeto que nós lançamos tem 2 vidros, então ele está listando aqui 2. Se nós lançarmos um segundo projeto nesse orçamento e esse projeto tiver 4 vidros, 4 peças de vidros, então aqui somaria 6, né? 2 de um projeto, 4 de outro e assim sucessivamente. Também para os valores, né? O valor total de vidros, o valor total dos produtos e serviços que nós lançamos, né? O puxador e a mão de obra que nós lançamos nesse projeto. E aqui o valor total geral do orçamento. Então, se esse orçamento fosse confirmado agora, o valor para o seu cliente estar pagando seria esse valor aqui, destacado aqui em verde. Os dados gerais é onde nós estaremos incluindo aí as informações do cliente, do vendedor, né, plano, forma de pagamento. E tem essas opções aqui da ordem de compra e observação que não são obrigatórias, né? Vocês vão preencher só se quiserem, se precisarem. Então, o cliente, ter esse elemento assim como o vidro, assim como as classes, você pode estar digitando aqui em cima, pesquisando pelo nome do seu cliente. Ele vai estar listando de acordo com a sua consulta. Então, eu vou selecionar esse cliente São Marques. E a questão da informação de vendedor, como eu sou um usuário administrador do sistema, esse usuário teste é um usuário administrador, então por padrão ele pega o meu usuário como vendedor desse orçamento, né? Esse usuário teste é o usuário que está logado aqui, que eu loguei. Só que como eu sou um usuário administrador, eu tenho a opção também de mudar. Então, se eu quisesse, ao invés de eu ser o vendedor desse orçamento, selecionar algum outro, eu poderia vir aqui, selecionar qualquer um desses e colocar como vendedor. No caso, eu vou deixar o meu usuário mesmo como vendedor desse orçamento, mas eu poderia trocá-lo. Se eu tivesse logado no sistema como usuário vendedor, se fosse um vendedor aí da empresa, ele não teria opção de trocar, né? O orçamento seria gravado no nome dele, né, como vendedor. Então, ele não teria essa opção de fazer a troca para um outro vendedor ou para uma outra pessoa. Essa permissão só usuários administradores têm, de poder escolher qual vendedor que vai ser atribuído aqui ao orçamento. Ao selecionar o cliente aqui, é feita uma consulta lá no SIX, no nosso sistema de retaguarda, no cadastro de cliente, e ele verifica se esse cliente já tem forma de pagamento e plano de pagamento padrão para ele. Então, no caso desse cliente que eu selecionei, o São Marques, ele tem a forma de pagamento dinheiro como padrão, então ela é indicada aqui.
Mas tem outras formas de pagamento também cadastradas para esse cliente. Então, se eu quiser alterar, eu posso vir aqui e mudar. Cheque, cartão, boleto. No caso de vocês aí podem ter N outras. Vocês vão estar gerenciando isso lá pelo Six. Tendo qualquer dúvida em relação a isso, só entrar em contato com a gente. Né? Nossa equipe de suporte vai estar orientando sobre isso, como funciona lá no Six, como tem que ser feito para poder aparecer aqui da forma correta no TSP. Então ele pega como forma padrão, forma de pagamento padrão dinheiro, mas você pode modificar para alguma outra. É a mesma coisa para o plano de pagamento. O padrão é o à vista, mas você pode modificar para os demais que estiverem aí disponíveis. Só selecionando e mudando. Como eu falei, informação da ordem de compra e observação são opcionais. A exibição da metragem de vidro, ela ficou oculta aqui inicialmente, mas você clicando nesse checkbox ele te dá a listagem aqui. Então tem a listagem da metragem tanto por projeto quanto por produto. Então, como eu lancei apenas um projeto até então, você tem quantidade total 1 metro quadrado, no projeto quanto no produto. O fumê 8 milímetros também. Se tivesse um segundo projeto aqui, ele seria listado logo abaixo, com a metragem dele aqui embaixo também. E a mesma coisa, se nesse segundo projeto eu tivesse utilizado um outro vidro, por exemplo, verde de 6 milímetros nesse segundo projeto, então seria listado aqui embaixo o verde 6 milímetros com a quantidade dele aqui também. Então ele te dá essas duas opções, ele te dá para você verificar tanto por projeto quanto por produto, né? Pelo vidro. Passando aqui embaixo, onde é feita a listagem dos projetos, tem uma opção, tem uma funcionalidade nova no TSP, nessa versão, pedida por alguns clientes, que é muito importante, nós achamos muito importante, que é a exigência que o usuário que está lançando o orçamento, seja o vendedor, seja principalmente cliente, eu acho que o principal foco isso é para os clientes também, está fazendo a conferência desse orçamento, dos projetos dentro do orçamento. Então tem essa opção aqui, que cada projeto lançado dentro do orçamento, o usuário precisa marcar, que quer dizer que ele fez a conferência dos dados desse orçamento. Ele veio aqui no projeto, ele conferiu que as medidas estão todas certas, que o vidro está certo, que os valores totais aqui estão certos. Então, ele conferindo, estando tudo certinho, ele vai checar aqui, aceito, medidas conferidas. Sem checar esse botão, se você tentar salvar o orçamento, vai dar uma mensagem de erro, pedindo para você marcá-lo. No caso de ter muitos, tem um botão aqui que te ajuda também no caso de você ter muitos projetos lançados dentro desse orçamento. Né? Às vezes você pode ter 20 projetos dentro desse orçamento, por exemplo. Então, ao invés de você ir em um por um marcar, se você já tiver a certeza que está tudo ok, tudo certinho, você pode vir nesse botão, clicar para marcar todos, e ele vai marcar todos os projetos, você não vai precisar ir em um por um. Aqui embaixo tem as informações, né, do projeto, os dados gerais aí, descrição, os dados do vidro, medidas, os valores aqui no cantinho. E tem os botões aqui também, tanto para editar aquelas informações que nós lançamos. Você pode voltar aqui. Por exemplo, a largura do vão está errada, a altura, você pode editar. Quantidade também pode ser alterada, quanto as informações aqui embaixo também.
Você pode excluir também o projeto, nesse caso aqui ele não vai permitir porque tem apenas um projeto. Então, quando tem um projeto, o orçamento ele precisa pelo menos de um projeto para ser finalizado, então ele não vai deixar você excluir. Nesse caso, se você tiver só um projeto e você quiser excluir, você precisa excluir o orçamento e lançar novamente, porque não faz sentido você ter orçamento sem um projeto, pelo menos um projeto. E tem a opção aqui de alterar ou conferir os itens, né, do orçamento, desse projeto no orçamento. Então, esse projeto que nós construímos lá no início, ele tem duas peças de vidro, tem as informações aqui que podem ser conferidas, e tem mais dois itens, né, que nós lançamos, tanto o puxador como a mão de obra. Como esses itens eles não estão incluídos, né, nos grupos de ferragens ou alumínios, né, dentro dos nossos cadastros, né, dessa empresa teste aqui que nós estamos passando essas informações, então eles ficam nesse grupo outros. Também as informações aqui podem ser conferidas se está tudo ok. E aquela opção também de dar o aceite das medidas conferidas também aparece aqui, tanto na outra tela que eu mostrei quanto aqui. Então, ela pode ser marcada ou desmarcada aqui também. Voltando para a tela principal, agora tudo ok. Nós podemos, estando tudo certinho, tudo conferido, marcado, as informações lá em cima, nós podemos confirmar esse orçamento. Então, confirmamos o orçamento, foi salvo, listado aqui todas as informações certinhas. E nós podemos, caso seja necessário, editar alguma informação também. Clica no botãozinho azul, temos um acesso. Na caso da edição, a gente pode dar um desconto, colocar um acréscimo também, como já existe na primeira versão do TSP. Então, por exemplo, se a gente quiser dar um desconto de 5%, a gente vai colocar menos 5%. Esse desconto aqui é por porcentagem. Então, cliquei aqui em ajustar, ele já fez a alteração aqui. Podem ver que o valor alterou, R$ 386 agora, deu 5% de desconto. Se esse 5% for de acréscimo, não de desconto, você tira o sinal de menos. Então, vai ter um incremento de 5% naquele valor lá de 407, que era o inicial. Aí já veio para 427. Então, esse é o botão de desconto por projeto. Vou voltar para zero, então ele vai voltar para aquele valor. Original de R$ 407,30. É a mesma coisa que eu expliquei antes, precisa editar. O orçamento pode vir aqui, pode editar as informações aqui também das medidas. Nos próximos vídeos estaremos mostrando outras funções aí, edição das peças, as funções novas também do sistema. Basicamente para fazer um orçamento mais simples dentro do que já funciona no TSP versão 1. É basicamente isso. Tendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco na Starline Software.